Olá, sou Marcelo Bellini, sou Cake Designer e seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube do Bolos Bellini. E hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pandeló de laranja deliciosa. Para essa massa você vai precisar de 5 ovos, 1 copo de 250 ml de suco de laranja, 2 copos de 250 de açúcar, de preferência União, ou 430 gramas, 3 copos de farinha, uso farinha Anitta, e para finalizar, uma colher de sopa de fermento. Agora que você já tem todos os ingredientes, vamos pegar os ovos e vamos separar os ovos das gemas, que a gente precisa de clara e neve. Agora que eu separei minhas gemas das claras, vamos colocar aqui nas gemas um copo de suco de laranja e os 2 copos de açúcar. Bom, agora vamos deixar as brincadeiras de lado e vamos dar uma explicação para vocês sobre essa massa. Aqui no caso eu tenho 2 batedeiras. Se você em casa só tiver uma, o que você vai fazer? Você vai pegar essa mistura da gema com a laranja e o açúcar, vai bater, espera bater uns 3, 4 minutos, acrescenta a sua farinha, deixa bater mais uns 3 minutinhos. Desliga a sua batedeira, aí você vai pegar uma outra tigela e vai pôr essa massa numa tigela. Daí você vai lavar isso aqui, lavar o batedor e daí você vai bater suas claras em neve. Bateu as claras de neve, deixou a clara bem firme, daí você vai pegar sua colher de fermento, jogar em cima da massa, jogar a clara em neve e vai misturar com a ajuda de um fouet. No caso aqui, como nós temos 2 batedeiras, se você na sua casa também tem 2 batedeiras, você já vai bater essa mistura aqui e quando você começar a pôr a farinha nessa mistura, você já liga suas claras e neve na outra batedeira, então as duas vão ficar prontas juntas, tá? Nunca bata a clara primeiro, porque a maioria do pessoal de casa bate claras e neve primeiro para não ter que lavar a tigela e nem lavar o batedor. Só que aí quando você vai misturar essas claras e neve na massa, essa clara, metade dela já voltou no estado líquido e aí você vai perder volume e maciez do seu bolo, que é o que dá volume e maciez do seu bolo, são uma boa claras e neve batida. Então ou você bate as duas juntas ou você bate primeiro a massa, depois a clara, tá bom? Então agora a gente vai colocar as duas aqui na batedeira, só que a clara eu ligo só depois, tá bom? Bom, já bateu aqui. Só vou desligar a batedeira rapidinho para explicar o resto da receita para vocês. Isso aqui eu faço com a batedeira ligada. Eu coloco a batedeira no mínimo, tá? No número 1 ou 2 e vou colocando a minha farinha com a batedeira ligada. Acabei de pôr minha farinha, eu pego e ligo a clara e neve, tá bom? Ó, vou pôr a farinha aqui. Vai! Bom, ó, bati aquilo que eu falei. Coloquei a farinha aqui, já liguei essa batedeira. Ó, clara e neve no ponto bem firme, ó, tá? E aqui, no caso, novamente, eu só desliguei para poder dar a explicação, porque eu faço isso tudo com a batedeira ligada. Agora que já bateu bem, eu vou pegar a minha colher de fermento, que é aquela vocês viram voando, né, por aí. Ó, uma colher bem cheia de fermento, acrescento, posso deixar a batedeira no mínimo, ligo aqui rapidinho. Ó, só para misturar esse fermento aqui rapidinho, tá?
Se eu não quiser nem pôr aqui, eu posso jogar o fermento aqui. Na hora que eu misturar a clara, já misturar os três juntos. Agora vamos tirar isso tudo. Os batedorzinhos da batedeira. E agora, para auxiliar aqui, nós vamos precisar um fouet e uma espátula. Nós vamos pegar a nossa massa batida e jogar aqui em cima das minhas claras. Se no caso eu tiver que bater 2, 3, 4 receitas, eu não preciso nem jogar aqui. Eu pego as claras e jogo em cima da massa, tá? Porque aí eu não preciso ficar lavando minha tigela de claras toda hora. Aqui, como eu vou bater só essa, jogo por cima. Aí nós chamamos essas espátulas de pão duro, porque ela não deixa nada na tigela, né? Para quem gosta de ficar lambendo massa crua, que não é meu caso. Eu raspo tudo que tem direito. Vamos misturar bem. Aí a ajuda do fouet, porque o fouet ele faz a mesma função do batedor da minha batedeira. Ele vai deixar a minha massa bem airada, bem leve, tá? Bem melhor do que você usar essa espátula ou usar uma colher para mexer essa massa. Ah, mas eu não tenho fouet. Use o batedor da própria batedeira, só que com o batedor é curtinho, geralmente você acaba sujando um pouquinho a mão. O fouet já ajuda bastante a facilitar, tá? Esse fouet aqui que eu estou trabalhando é um fouet da Hermann, né, que a gente é parceiro. Daqui a pouco eu vou mostrar as duas assadeiras da Hermann também que eu vou usar para pôr essas massas. Você pode pôr em 2, em 3, em 4, uma só, daí depende do tamanho do bolo que você quer. Ó, sempre puxando de baixo para cima. Para misturar bem, ó. Olha como a massa fica bonita. Ó, tá vendo? É isso que eu falei, ó, uma boa clara e neve vai fazer com que minha massa fique bem airada, bem levinha. Então ela vai dar um rendimento bem maior do que se eu bater essa clara antes, tá? Bom, depois da minha massa mexida, eu vou precisar de assadeira. Bom, aqui eu tenho duas assadeiras. As duas são de fundo removível, tá? Quando eu tenho assadeira de fundo removível, eu não passo nada na minha forma. Eu não passo margarina, eu não passo farinha, eu não ponho papel. Aí eu ponho a massa direto, e depois eu passo uma faquinha aqui. Se precisar, eu passo uma faquinha embaixo para soltar minha massa. Isso eu ainda vou mostrar para vocês, tá bom? Mas aqui eu não passo nada. Se meu fundo não for removível, for um fundo fixo, aí eu vou fazer um disco de papel. Aí você pode usar papel alumínio, papel vegetal, papel manteiga, sulfite, o que você tiver em casa, tá? Aí você vai fazer um disco sem pegar nas laterais para não criar prega, e aí você vai colocar a sua massa aqui. Se vai usar papel, também não precisa usar margarina. Aqui no caso eu vou tirar o peso da minha assadeira, tá? Porque eu faço essa divisão a olho, porque essa receita aqui, ela não comporta nessa assadeira. Então aqui a gente faz ou duas aro 25, ou faço duas 20, duas 15, ou faço só 20, só 15, daí já vai dependendo da encomenda da semana, tá? Bom, essa massa você pode dividir de acordo com a sua encomenda. Então você pode fazer só numa forma ou não. Então aqui, ó, a única coisa aqui, ó, eu vou tirar, já tirei a tara delas. E eu vou dividindo, eu faço o que eu falei, eu faço a olho. E na divisão, gente, quando você vai dividir uma massa, você nunca divida de uma vez só. Tipo, joga um pouquinho numa, vem cá, joga um pouquinho na outra. Porque a massa em cima sempre tá um pouquinho mais fofinha, tá mais airada. Então se você joga tudo numa e depois joga o resto na outra, uma pode crescer mais que a outra, tá bom? Ó. Coloco aqui. Isso aqui eu iria fazer o resto tudo à mão, a olho, como eu falo, né? Mas se você tem dúvida, você precisa das massas exatamente na mesma altura, no mesmo peso, aí você vai ter que utilizar uma balança. Ó, 600 gramas aqui e 532. Então essa aqui tá com um pouquinho menos de massa. Eu acho que vai dar mais ou menos 650 gramas cada uma, mais ou menos. 12, 42, 650, quase 660. Essa aqui. Aí vocês podem usar uma assadeira 30,
mas tem que ser uma assadeira de 7 centímetros de altura, mais ou menos, tá? Não pode ser de 5 que ela transborda, ou uma assadeira número 3, retangular. Aí, vou precisar de uma assadeira 4. Uma assadeira 4, você já vai precisar de uma receita e meia dessa aqui para comportar uma receita 4. Porque senão a assadeira, se você colocar essa receita numa assadeira 4, ela vai ficar numa altura um pouco grossa para se tornar uma fatia de bolo, mas também para cortar vai ficar muito fina. Então você tem que fazer uma receita e meia. Ou faz duas, como a gente faz aqui, e aí a gente joga, tira uma assadeira 25 e o resto põe na 4. Ó. Mistura aqui. As duas deram 660, como eu falei. Tá bom? Agora a gente leva para o forno, que já está pré-aquecido, mais ou menos de 40 a 50 minutos, num forno mais ou menos de 200 graus, mais ou menos, tá? Mas assim, cada um sabe o forno que tem em casa, então às vezes pode ser que vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, então depende muito do forno que você vai trabalhar. É só pegar e ir olhando, e na hora que ela estiver saindo do forno eu vou mostrar como que eu faço para saber se minha massa está no ponto. Até daqui a pouco. Depois de 50 minutos estão aqui as duas massas assadas, né? Essa aqui, ó, super fofinha. E é um segredinho que eu vou ensinar a vocês. Eu não vejo as minhas massas furando ela com palito ou com faca. Eu uso a ponta do meu dedo. Então eu venho aqui, ó, e aperto. Se ela afundar e voltar, ela está assada. Se afundar e ficar a marca do meu dedo aqui, é porque ela está crua. E não adianta fazer na volta, porque a volta sempre assa primeiro. Tem que fazer sempre aqui no meio e logicamente com essa forma lá dentro do forno ainda quando está assando, tá? Essa aqui eu já tirei faz uns 5 minutinhos. Tem um ar-condicionado aqui poderoso esfriando ela para poder dar mais informada. Lembra que eu falei pra vocês que eu não passo nada na forma, ó? Pra minha massa ficar grudadinha na minha assadeira, porque depois na hora de eu montar o meu bolo, se eu for montar dentro de um aro ou aqui dentro da própria assadeira, ela está exatamente o tamanho da assadeira. Se eu passar margarina, farinha, ela encolhe e ela fica menor, tá bom? Vou soltar aqui, ó, aquilo que eu falei, passo uma faquinha, o certo teria que esperar ela esfriar bem, né? Ela pega um pouquinho de umidade conforme ela esfria. Fundo falso, ela sai inteirinha. Quando ela tá mais fria, que eu falei que ela pega umidade, às vezes você vai fazendo isso aqui, ela solta sozinha, tá? Mas como isso aqui ainda está um pouquinho quente, vamos passar uma faquinha para soltar. E depois disso aqui vocês podem até congelar essa massa se quiser. Ó, melhor, sai. Ó, gente, olha como ela é fofinha, tá? Então ela é um pandeló fofinho, mas que não se quebra com facilidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. E semana que vem eu venho com uma receita de pandeló de chocolate também, que é uma massa que eu trabalho junto com essa há 30 anos. Obrigado.